Olá, tudo bom? Hoje nós iremos tratar a respeito do expansionismo em outros estados, Itália, Japão, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos. Bom, quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, nós temos que lembrar que esses países também eles tiveram um papel importante, né? O grande destaque para essa guerra é também o expansionismo, porque essa guerra é a continuidade, né, da Grande Guerra, tá bom? É a continuidade da Grande Guerra. A Primeira Guerra Mundial é vista como a Grande Guerra, certo? A Segunda Guerra Mundial é a continuidade dela. Vamos lembrar que o expansionismo ele continuou na África, né? A África continuou sob domínio dos grandes países imperialistas europeus, certo? E dos Estados Unidos. Então, vamos entender. A Itália, tendo à frente um líder fascista, Benito Mussolini, então quem é representante do fascismo? Benito Mussolini, Itália, certo? Quem é representante do nazismo? Adolf Hitler, Alemanha, certo? Também tinha interesses expansionistas. Por isso, em 1935, os italianos invadiram a Albânia e a Etiópia, sendo este o último país africano que fazia parte das Ligas das Nações. A Itália acabou sendo condenada formalmente, porém nada aconteceu. Dessa forma, o direito internacional não foi respeitado. Na verdade, há muito tempo, direito nenhum era respeitado em lugar nenhum do mundo, né? Esse direito internacional, então, ele era algo que servia apenas para os interesses, né, momentâneos de cada país ali que estava participando. A Liga das Nações, criada após a Grande Guerra Mundial, não contava com a presença dos Estados Unidos, do Japão e da Alemanha, que havia se retirado em 1933. Era uma instituição sem poder para conter as disputas imperialistas entre as nações. No Extremo Oriente, o expansionismo japonês se chocava com os interesses dos Estados Unidos no comércio do Oceano Pacífico. A invasão da Manchúria, território pertencente à China, em 1932, complicou as relações entre os dois países. Em 1937, o Japão ocupou o leste da China. Então, o processo de expansionismo ele era muito frequente, né? E uma hora esse expansionismo ele iria dar um acirramento que iria levar a um conflito, tá? Esse conflito ele poderia ser no campo ideológico, como foi, mas também no campo bélico, o que aconteceu, né? Essas ideologias expansionistas, essas ideologias raciais, né, elas prevaleceram no grande, né, e no breve século XX, certo? Esse século XX é um século, né, de transformações, né? Período realmente que houve grande movimento de guerra. Nós vamos lembrar que há pouco tempo nós tivemos o fim ou o apaziguamento da Guerra Fria. Desde 1924, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era governada por Joseph Stalin, que havia dado continuidade à política de expansão territorial iniciada por Vladimir Lenin, certo? Quando a formação da União Soviética ocorreu, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ocorreram. Apesar da mentalidade expansionista da União Soviética, perdoem pelo erro na fala, né? Essa se mostrava que não desejava se envolver em um conflito, né, mundial. Para confirmar tal interesse em ficar distante de um conflito mundial, ele faz um pacto com a Alemanha, de pacto de não agressão mútua, tá? Então, se faz um pacto com Hitler, olha, eu não vou entrar em guerra com a Alemanha. Com a Alemanha a gente não tem guerra, com a Alemanha a gente não tem conflito, certo?
Para Adolf Hitler é uma boa, né? Para Adolf Hitler, nesse momento, é uma boa, porque ele fica estruturando toda a sua estrutura armamentista voltada para o outro lado do continente, em especial para a Inglaterra, cujo terá um grande conflito mais à frente. Os Estados Unidos, ele entra, né, em 1930, estava vivendo ainda, ele entra em 1930, vivendo ainda o efeito da crise de 1929, tá? Então, o presidente Franklin Delano Roosevelt, que foi eleito em 1932, ele administrava o país com as determinações do New Deal, tá? O New Deal foi uma grande ação de intervenção, que é a primeira importante, nós discutimos essa primeira importante intervenção do Estado na economia em um processo liberal, tá? Porque foi muito forte essa intervenção, e os Estados Unidos é um Estado liberal, tá? Onde prega o liberalismo. Mas a intervenção do Estado americano, ele é muito forte dentro desse Estado liberal. Bom, como eles também estavam passando por uma crise, né? Nós observamos que o expansionismo para Hitler, ele fica muito amplo, muito aberto, né? Então, Hitler começa a cada vez mais forte expandir o seu militarismo. Certo? Consegue compreender todo mundo até aqui? Beleza. Aí vem a deflagração do conflito. Tendo como referência política expansionista do grupo de países que se formaram, os aliados, constituído de França e Inglaterra, e a partir de 1941 pelos Estados Unidos e a União Soviética, tinha a intenção de controlar as anexações territoriais que estavam acontecendo na Europa e na Ásia. O outro grupo, o eixo integrado por Alemanha, Itália e Japão, tinha o propósito de continuar o expansionismo. Em 29 de setembro de 1938, representantes da França, Inglaterra e dos Estados Unidos se reuniram com Hitler, com o objetivo de forçá-lo a cessar suas expansões territoriais. Em troca, ele receberia territórios já anexados, ou seja, a proposta de sacrificar os povos então dominados pela Alemanha, né? Em nome de uma manutenção da paz mundial. A intenção era evitar um novo conflito em território europeu. Bom, Hitler aceita a proposta, mas não quer dizer que ele vai cumprir, não invadir outros territórios, né? Porém, né, a intenção dele, a gente sabe que nunca foi essa, né? Aí ele vai aceitar, mas dizer assim, olha, eu vou dominar, sim, os demais territórios. Tanto que, em 1939, Hitler firma um pacto não agressão, pacto Ribbentrop-Molotov, que garantiam a neutralidade da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no caso de uma invasão alemã à Polônia, e dava aos soviéticos a liberdade de agir contra países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia. No dia 1º de setembro de 1939, os nazistas eles invadem a Polônia, né? Então, esse fato deflagrou a Segunda Guerra Mundial. Hitler escolheu esse país porque era um Estado recriado, né? Era um Estado recriado dos territórios alemães pelo Tratado de Versalhes e contava com grande população judaica. Lembrando que Hitler ele sofre grande influência do wagnerismo, né? E o wagnerismo, a política do wagnerismo, a obra do wagnerismo, ele prega o antissemitismo, né? Ele prega contra o semita, né? Esse tronco de judeus, ele vai ter nojo, repúdio. Tanto é que essa civilização, esse grupo social, esse grupo racial,
esse grupo originário semita, ele vai sofrer, né? Ele vai para a câmara de gás, a câmara de gás, para que não sobre nada deles, eles vão ser incinerados, né? Assim, sem vestígios de que eles existiram. Nesses últimos movimentos, a população francesa, né, na Alemanha e nos demais locais do mundo, em especial na Europa, nós estamos observando desse movimento que está acontecendo entre judeus e palestinos, muitos, eu estou falando muitos, estão só na Europa. Por quê? O sentimento antissemita voltou. O sentimento antissemita voltou. Então, o sentimento contra os semitas nunca foram apagados. Os sentimentos contra os judeus nunca foram apagados. Certo? Aí, no dia 1º, a grande guerra, né? Ao grande, né, movimento da guerra. A primeira fase, nós vamos encontrar a vitória do eixo. Na segunda fase, o equilíbrio das forças. E na terceira fase, a vitória dos aliados. Né? É interessante, gente, porque Hitler. Quem é Hitler? O cara que valorizava a arte, né, da antiguidade grega, o cara que valorizava a estética, a beleza, né, a perfeição corporal, certo? Então, Hitler é um grande homem, né, austríaco, que domina, né, por meio de quê? Da mitologia germânica, que é importante eu entender isso, né? A influência da mitologia germânica, né? A influência da característica de Odin dentro desse contexto, tá bom? Dentro desse espaço vital, né, para as obras hitlerianas, o exército da juventude, porque essa juventude ela é importante, ela é um instrumento importante, certo? Por que afetar a juventude? Porque a propaganda ela é importante. É importante nós entendermos isso, ok? E é assim que eu concluo a aula de hoje.